Se você precisa de uma planilha de controle de estoque 100% editável no Excel, essa aqui é perfeita para você. Com ela, você não vai somente gerenciar os seus produtos e materiais, como também fornecedores, e se você tiver mais de uma loja, também é possível controlar por ela. Ela também possui um controle simples e direto que, numa visualização só, você consegue identificar a saúde do seu estoque, assim como possíveis faltas de materiais e produtos que você tem aí no seu dia a dia. Essa planilha também conta com um sistema de alertas e notificações para te guiar durante a gestão e é muito importante, principalmente para quem não tem tanto conhecimento assim de Excel. Tudo isso mostrado numa visualização muito limpa num dashboard financeiro para você controlar a sua receita, o seu faturamento, os custos, sua margem líquida, se você teve lucro ou prejuízo, e também o saldo, a evolução de cada um dos seus produtos em estoque ao longo do tempo. E se você quiser adquirir essa planilha, no primeiro link na descrição você consegue fazer a compra dela. E se você for meu aluno do método PLAD, do meu curso de Excel, que vai do zero ao avançado, essa planilha já está disponível para você lá na biblioteca de planilhas editáveis. É só ir lá e baixar para você utilizar no seu negócio, na sua empresa. Mas, se sua intenção é só treinar o seu nível de Excel, que é um dos motivos desse canal existir, no segundo link na descrição eu deixo disponível a planilha Início. Exatamente, a planilha Início ela não é a planilha pronta, é uma planilha inicial para você me acompanhar nesse projeto do início ao fim. Ao final dessa aula, dessa videoaula, você vai conseguir finalizar esse projeto e poder utilizar aí no seu negócio ou treinar mesmo o seu nível de Excel, aí melhorar fazendo um projeto de um sistema de controle de estoque que é bem interessante. E também eu te convido a conhecer o meu curso de Excel, Método PLAD, que vai do básico ao avançado, para planilhas como essa serem coisas mais rotineiras para você desempenhar aí melhor no seu trabalho utilizando o Excel. Bom, então vamos para o projeto, mãos à obra, faça o download da planilha que a gente vai começar agora. Vamos começar então com a planilha de cadastro de produtos e aqui o ponto de atenção quando você precisa cadastrar os seus produtos é que você não tenha código duplicado e nem nome de produto duplicado também. Então a gente precisa garantir que essas duas coisas não aconteçam aqui. Essa é a planilha mestre no seu sistema de controle de estoque. Então a gente começa selecionando toda a nossa base, a gente vem em inserir tabela, a gente vai criar uma tabela dando um OK aqui para o nosso conjunto dos dados. Você vem em design na tabela e aqui eu vou passar essa formatação para uma formatação em cinza. O nome dessa tabela eu vou chamar de T-Produtos, T-Produto, aliás, no singular. Enter e agora a sua tabela tem um nome. E para garantir que a pessoa que vai utilizar a tabela, pode ser você no caso, que não insira códigos duplicados e nem nomes duplicados, a gente vem aqui, eu vou mostrar como a gente vai fazer o mecanismo que vai funcionar. A gente vou colocar um igual, vou chamar a função conte.c. Essa função conte.c ela basicamente conta esse C condicionalmente. Então a gente vai verificar quantos itens existem presentes em cada uma da coluna. Então o que eu faço? No primeiro intervalo, eu seleciono todo o nosso conjunto da primeira coluna dos códigos, ponto e vírgula, e eu seleciono novamente o mesmo conjunto. Como eu estou utilizando o Office 365, ele vai despejar aqui para mim todas as células. Mas se você estiver utilizando a versão antiga, é só deslizar para baixo. Então você pode ver aqui que é 1111 porque eu só tenho um código de cada item. Se, por exemplo, eu duplicar, vou duplicar o prod 523 aqui. Automaticamente ele identifica que tem um código duplicado e ele vai levantar um sinal de alerta e é aqui que a gente vai trabalhar. A mesma coisa vai servir para os nomes. Eu vou dar um Ctrl Z, vou deletar. Aqui, para o nome dos produtos também não podem ter nomes duplicados. Então eu vou colocar outro conte.c. Então a gente seleciona mesmo a coluna dos produtos e seleciona a mesma coluna novamente, com fecho parêntese e enter. Então sempre que a gente tiver um nome duplicado aqui, dentro do nosso conjunto de dados, a tabela vai acusar gerando erro. Então sempre que tiver alguma coisa diferente de a gente tem um problema e é aqui que a gente vai basear a nossa lógica. Tá? Vou fechar aqui. Ok? Então o que a gente pode fazer? Aqui em cima eu vou colocar um sinal de alerta para quando aparecer 2 em qualquer uma dessas colunas. Então eu vou escrever a seguinte fórmula. C, aqui eu vou colocar o seguinte teste lógico, ou. Porque ou uma coluna tem um código 2 ou a outra. Se qualquer uma dessas, ou uma ou outra apresentar um número maior que 1, quer dizer que a gente tem um problema. Então eu vou escrever a mesma coisa que eu escrevi aqui, nessas duas colunas. Eu vou colocar um conte.c
Vou abrir o parênteses e vou fazer a referência a essa coluna, ponto e vírgula, e vou fazer novamente essa coluna. Eu posso passar o mouse aqui, ó, quando ele trocar de ícone, a setinha para baixo, eu seleciono novamente. Então, ele vai contar todos esses valores. Se tiver um valor maior que 1, que nem a gente comprovou aqui, a gente tem um problema. Ponto e vírgula, e agora eu vou colocar outra condição do ou aqui, ó, que também é o outro conte.c, conte.c. Então, se o produto também tiver um produto duplicado, eu vou até o final, né? Eu acabei não deletando essa última linha, precisa estar dessa forma aqui, ó. Ponto e vírgula, também a gente coloca a mesma referência aqui. Então, ele vai contar, vai verificar se tem algum valor acima de 1. Então, aqui também é maior que 1. Ou seja, só voltando aqui, ó, ou, né, ou se isso aqui apresentar algum valor maior que 1, ou se isso aqui apresentar um valor maior que 1, eu quero que você acuse esse problema e me gere um erro. Se for verdadeiro, né, se esse valor apresentar alguma coisa maior que 1, eu quero que mostre a seguinte frase. Atenção, eu quero chamar a atenção da pessoa. Atenção, eu coloquei aqui, ó, começando com aspas, né? Tem que estar entre aspas. Atenção, ponto de exclamação. Nome duplicado. Na verdade, eu vou colocar assim, nome de produto ou código duplicado, para a pessoa se atentar. E eu fecho com aspas. Ponto e vírgula, se não tiver nenhum problema, eu quero que ele se mantenha, né, vazio. Então, fecho o parênteses e Enter. Beleza, não mostrou nada, por quê? Porque a gente tem nenhuma condição aqui, né, de duplicado. Eu vou até deletar essa linha aqui. Só vou subir para cima, aqui subir para cima é bom. Então, quando a gente tiver algum item que seja código ou nome duplicado, Ctrl C, Ctrl V, ele vai acusar, atenção, nome de produto ou código duplicado. Alguma coisa assim, para o usuário se atentar. Deixa eu deletar aqui, no caso do produto, Ctrl C, Ctrl V também ele acusou. Só que esse verde aqui não está chamando muita atenção, né? Convenhamos. A gente precisa criar aqui, ó, onde a gente escreveu a fórmula, na verdade eu vou selecionar tudo aqui, ó, uma forma que chame a atenção do usuário. Então eu vou colocar uma formatação condicional aqui em cima também. Então eu venho página inicial, formatação condicional, eu vou criar uma nova regra, vou colocar uma regra a partir de uma fórmula, e vai ser a seguinte, eu vou colocar igual, se a célula E6 tiver alguma coisa que é diferente de vazio, ou seja, se tiver alguma coisa escrita aqui, que seja verdade, quer dizer, quando a notificação ser acionada, ela for verdadeira, eu quero que a formatação dessa célula, não somente dela, mas desse conjunto todo aqui que eu selecionei, seja diferente. Então eu venho formatar, a fonte eu vou colocar vermelha, a fonte dessa letra também vou deixar em negrito, o preenchimento eu vou colocar vermelho também, só que eu venho aqui em mais cores, personalizar, eu subo um tom aí, para deixar menos vermelho. Ok, ok, ok. Não mostrou nada, porque a gente não tem nenhum código duplicado. A partir do momento que a gente tem um código duplicado, a gente chama a atenção do usuário, né, da pessoa, da sua atenção, que você está duplicando um código ou o nome de um produto. Você tem que ter atenção aí. Tá certo? Então a gente já finalizou aqui a nossa planilha. Deixa eu ver. E aqui, isso aqui só foi, você pode deletar, porque só foi para mostrar o funcionamento, a lógica que eu adotei aqui. Tá certo? Então a planilha de cadastro de produtos está finalizada. A próxima planilha que nós vamos trabalhar vai ser a entradas. Aí você pode clicar aqui embaixo ou clicar aqui do lado, tanto faz, né? Eu vou clicar aqui porque o seu menu navegável já está funcionando. Beleza, clicando a gente já pula, né, para a planilha aqui de entrada. Aqui vai ser bem mais simples, né? Eu só vou colocar a célula ativa, que é esse carinha aqui, ó, dentro da base de dados, dar um Ctrl T só para selecionar. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou em inserir tabela e eu vou dar um OK aqui. Beleza, agora a nossa tabela já foi criada, eu vou passar lá para a mesma formatação, cinza, e o nome dessa tabela eu vou chamar de T entrada. Eu dou um Enter para confirmar o nome dela. Aqui a gente começa calculando o total comprado. Então aqui na coluna G a gente tem a quantidade que foi comprada e no H tem o custo unitário de cada produto comprado. O custo, né? O custo que você pagou num determinado produto.
Aqui eu não coloquei nenhuma fórmula, porque você pode um dia comprar uma certa quantidade e no outro por um valor, né, por um valor de um custo, e no outro dia você pode, sei lá, comprar esse rolo de liberação aqui, ou meia de compressão, por um outro valor. Então não faz sentido você colocar uma fórmula aqui, porque às vezes o valor custa R$ 84,30, mas vai que no dia seguinte está R$ 85,30, R$ 1 a mais. Então o preço varia muito, então eu deixei para a pessoa inserir, né, para a pessoa que vai controlar a planilha. Então você vai ter que colocar a data, o nome do produto, a quantidade e o custo unitário. O total comprado vai ser uma fórmula, então eu coloco um igual, vou multiplicar a quantidade também pelo custo unitário, enter, ele já calcula aqui para todo mundo, né, para todos os itens. E para facilitar a inserção de novos dados aqui, sempre é interessante que você coloque o produto a partir da base da base de cadastro, para facilitar, tá certo? Então o que a gente vai fazer? A gente pode criar um nome para essa lista de produtos. A gente sabe que aqui em cadastro, a gente está gerenciando toda a lista de produtos e a gente está garantindo também, importante, que não tem nome duplicado. Então a gente pode utilizar ela. Então você vai vir aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, e eu vou criar um novo nome para um conjunto que vai ser o nome dessa lista de produtos aí. Então o que eu vou chamar ela de lista underline produtos. Lista underline produto, vou deixar tudo no singular. Vai ser a lista que vai ser carregada com a coluna F aqui, ó. Então, eu vou tirar essa referência aqui e eu vou colocar a seguinte referência: tproduto. Tproduto o que é? É todo o conjunto, né, dessa tabela que a gente nomeou. O colchetes eu consigo referenciar exatamente aquilo que eu preciso, que é só a coluna produto. Então, eu vou colocar aqui, ó, produto. E eu fecho colchetes. O que eu estou falando aqui? Ó? Cria uma lista, chamada lista produto, que vai carregar, né, que a gente vai ver que vai carregar, sempre com tudo aquilo que tiver dentro da tabela tproduto, que é tudo isso aqui, mas direcione apenas para a coluna produto. Né? Eu dei uma referência, uma outra referência aqui. Tá vendo que ele está marcando aqui? Ó? Só de passar o mouse, ele já deixou um tracejado. Quando eu dou um OK, aparentemente nada acontece. Na verdade, você criou uma lista aqui, né? Mas, vou fechar. Se você voltar agora aqui para a planilha de entrada, a gente pode fazer a referência, né, da validação de dados a partir dessa lista. Então eu venho aqui, eu dou um Ctrl Shift e seta para baixo, eu seleciono todos os meus itens que já estão cadastrados em entrada, eu venho em dados, vou lá em validação de dados, lista, e essa fonte aqui eu vou colocar um igual e vou referenciar a lista que a gente acabou de criar, lista underline produto no singular, né? Se tiver um erro aí, se você não conseguir, é muito provável que você errou aí na digitação de algum nome. Ok, e agora sim, pode ver que os seus nomes estão todos carregados aí, tá certo? Caso você precise, né, para facilitar a hora de colocar os dados, pode ver que eles não estão em ordem alfabética. É só voltar lá para o cadastro e você vir aqui e classificar de A a Z. Tá vendo que começa com anilha de ferro, com A, B, C, D. Se você voltar lá em entradas, a lista vai seguir o mesmo padrão, né? Começa com A, indo até o final, tá certo? Então eu vou voltar aqui, na verdade eu não quero, vou deixar do mesmo jeito que está aqui. Eu quero que o código esteja na sequência. Vou voltar lá para a entrada, então a gente finalizou aqui a nossa planilha de entrada dos dados da entrada de estoque. E a gente pode ir lá para a saída vai ser também bem simples. Eu pego a célula ativa, coloco dentro da base de dados, dou um Ctrl T, aqui eu venho em inserir tabela, eu dou um OK, pode ver que já está pegando todos os dados aí, você tem que garantir, né, que todos os dados estão sendo colocados. Eu vou passar a formatação cinza e vou chamar essa planilha de tsaída, tabela saída, enter, tá certo. Aqui o quantidade, você vai ter a opção de colocar o produto, a data, o produto, a quantidade e se porventura acontecer uma devolução, então você vai colocar aí a devolução. Então a quantidade vendida vai ser a quantidade que você vendeu menos, né, aquilo que foi devolvido para você. Nesse caso aqui é 0, né? Então dá 17 aquilo que você vendeu mesmo. Mas nesse caso que você vendeu 11, o cliente devolveu 3, você tem 3. Então essa aqui vai ser, a coluna J vai ser a sua referência de compra, né, de venda e devolução. O total vendido é bem simples, é só você multiplicar aquilo que você vendeu pelo preço unitário de cada produto. Lembrando que o preço unitário também pode ser flutuante, ou seja, você coloca o seu preço unitário aí
não faço referência, né, ao preço unitário, até porque você pode ter variação de preço. Beleza? Então aqui a gente finalizou. Também só para garantir aqui, ó, vem no produto, Ctrl Shift seta para baixo, você vem em dados, validação de dados, aqui em lista, já estava, né, porque eu tinha colocado já. Então você coloca um igual e coloca lista produtos para você carregar também aqui, ó, o nome já foi dado, né, nem precisaria, para você carregar a sua lista aí de produtos. Ele acabou não indo, mas deixa eu ver aqui, ó, dados, eu vou limpar, validação de dados, eu vou limpar aqui, ó, colocar qualquer valor. Ok, deixa eu carregar novamente. Validação de dados, lista igual, eu quero que seja a lista que eu criei, lista produto. Ok, agora sim, carregou toda a lista aqui, ó, dos nomes não duplicados dos produtos. Tá certo? Bom, a gente pode então para nossa planilha de controle. Aqui a gente vai gerenciar todo o controle de estoque, né? E um jeito que eu gosto de fazer isso é você tendo uma lista única dos produtos. Por isso que eu gosto de bater na tecla de ter uma planilha de cadastro, né? Aqui, bem gerenciada. Então aqui em controle, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma técnica para a gente colocar uma tabela dinâmica aqui. A gente depois vai limpar ela, deixar ela, né, de um jeito que facilite a entrada de dados. Se você estiver utilizando o Office 365, que é a versão mais nova, né, do Excel, e você tiver a função único aí, ó, é a função único, essa função vai fazer o papel daquilo que a gente vai fazer agora. Eu vou utilizar uma tabela dinâmica porque tem muita gente, né, eu sei, que não tem o Office 365, então acaba se atrapalhando na hora de criar e de gerenciar todos esses itens. Então a função único vem para resolver esse problema. Você poderia fazer tudo o que eu estou fazendo aqui utilizando a função único, seria bem simples. Ó, vou até fazer, só você colocar um igual, chamar a função único, você vai lá em cadastro e seleciona somente a coluna de produtos. Fecha o parênteses, Enter, e você consegue trazer aqui, ó, toda a sua listagem única de produtos. Entendeu? Então eu vou dar um delete aqui, eu vou utilizar uma outra técnica e depois é só fazer isso e você continua, né, a partir daqui. Então, para a gente criar uma listagem única utilizando tabela dinâmica, eu vou lá na planilha de cadastro, porque eu sei que eu tenho valores únicos aqui. Também poderia não ter, mas como a gente tem essa garantia, eu vou selecionar ela inteira aqui só para pegar mesmo os dados. Eu venho inserir tabela dinâmica, eu vou colocar uma tabela dinâmica. Ele fez a referência aqui, vai ser uma tabela existente que está aqui na planilha de controle de estoque. Então, clico em local, venho em estoque, clico aqui no meio, né, onde eu quero colocar, e dou um OK. Ele já colocou aqui a planilha, a tabela dinâmica. Então, eu clico em produto, eu jogo em linhas. Pode ver que ele já traz todas os produtos de forma única aqui. Eu vou colocar ele bem aqui do lado, ó, essa tabela dinâmica. Essa tabela dinâmica só tem uma serventia para a gente aqui. Criar valores únicos dos produtos. Então eu clico com o botão direito, eu venho em opções de tabela dinâmica, para ela não ficar sambando, né, entre aspas, né, porque toda vez que você atualizar ela vai para frente, vai para trás, você vem aqui e tira o ajuste automático da tabela dinâmica, importante, aqui em layout e formato, você vem em totais e filtros e você remove tanto as linhas dos totais e também as linhas das colunas. Com OK, pode ver que some isso aqui, é importante você desaparecer com ele, e aqui eu vou fazer o seguinte... eu vou tirar esse rótulos de linha, eu vou dar um espaço e vou colocar um nome que eu quero, que é produtos. Eu pego essa formatação que eu tenho aqui, clico no pincel formatador e já repasso para cá. E você nem parece, né? Mas é uma tabela dinâmica. A gente vai trabalhar em cima dela agora. Então, para calcular a primeira coluna, a coluna F de entradas, a gente precisa saber tudo aquilo que entrou no nosso estoque, né? Todas as entradas. Então aqui eu vou colocar um igual, vou chamar a função soma Cs, e o intervalo da soma a gente vai lá na planilha entrada, a gente vai calcular as quantidades nesse caso, ponto e vírgula baseado, né? Entrada das quantidades, e depois o produto. Eu só passo o mouse aqui, clico, e ele já colocou. Então eu vou calcular a quantidade, essa que vai ser a soma, e a condição, essa porção aí dos produtos. Ponto e vírgula, a gente volta lá para a planilha de estoque e eu faço referência à célula aqui, ó. Tá até não tá dando para ver, mas é a E9. Tá vendo? Estoque 9. Eu posso fechar aqui e dar um enter que ele vai calcular que eu comprei 248 produtos de anilha de ferro. Eu vou passar para cá. Beleza? Aqui em saídas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Igual soma Cs,
O intervalo da soma está lá na planilha de saída. Eu vou calcular aqui, ó, quantidade vendida. Eu passo o mouse, seleciono aquilo que eu vou aquilo que foi vendido. A referência é o produto. Opa, acabei clicando errado aqui. Só passo o mouse aqui, ó, seta para baixo. Quando a seta estiver para baixo, ponto e vírgula. Volto para o estoque e faço referência ao mesmo nome que eu quero. Fecho parêntese e enter. Então, entrou 248, saiu 162 no meu estoque aqui. O saldo em estoque é bem simples, é só você fazer entrada menos saída, enter. Você vai chegar a 86, duplo clique aqui. Quantidade em estoque é o estoque que você tem, que você planejou como seu estoque mínimo, é o seu estoque de atenção. Aqui a gente vai trazer lá da planilha de cadastro essa informação. Então eu vou colocar um PROC-V, eu vou utilizar, por que eu vou utilizar PROC-V? Porque é uma informação que não está aqui em nenhum lugar, né? Nem na planilha de entrada, nem na planilha de saída. E é uma informação única que está lá na planilha de cadastro, é uma característica de cada um dos produtos, ou seja, uma característica que você precisa controlar no cadastro de cada produto, que é o estoque mínimo. Então aqui o valor procurado vai ser a anilha de ferro. Às vezes, se você clicar, pode ser que traga uma outra função. Então aqui eu sugiro que antes de clicar, você escreva manualmente aqui a posição. É E9, escreve aí, ó, E9, beleza? Pode ver que ele capturou o produto dentro dessa célula. Ponto e vírgula, a matriz tabela está em cadastro, aí você faz a seleção geral aqui, ó. Na verdade, você tem que partir de produto, né? Porque aqui a gente vai fazer a análise em função do produto. Então você começa selecionando a partir do produto e vai até o estoque mínimo e seleciona tudo aí, ó. Ponto e vírgula, a gente vai contar quantas colunas tem até a informação que a gente precisa. Então a gente começa onde está procurando 1, 2, 3. Estoque mínimo tem 3, então você coloca 3 aí, ponto e vírgula 0, porque a informação tem que ser exata. Fecha parênteses, enter, duplo clique, e agora você trouxe a informação do estoque mínimo. Por quê? Porque a gente vai querer saber o status aqui, né, de cada produto, de como ele precisa estar. Então aqui a gente vai utilizar a função C. Então se o saldo aqui, o saldo for menor ou igual a 0, que é um problema, né? Eu quero que esteja, se for verdade essa afirmação, eu quero que esteja ponto e vírgula, na verdade aspas, e eu vou escrever aqui sem estoque, fecho aspas, ponto e vírgula. O próximo valor lógico aqui é se isso aqui for falso, então eu vou colocar um C. Agora, se, abre aspas, né, abre parênteses, se o valor do estoque for menor que o valor do estoque mínimo, pode ver que está difícil aqui de selecionar, então eu vou ter que colocar na mão. I9 for menor que I9, ou seja, o estoque que a gente considera como mínimo, eu entendo que seja um estoque que você precisa ter atenção. Então eu vou abrir aspas e escrever aqui, ó, atenção, fecho aspas. Ponto e vírgula, se você tiver sem estoque, né, se não for uma condição de sem estoque, ou seja, menor que 0, ou menor que o estoque mínimo, quer dizer que o seu estoque está confortável, né, ou satisfatório. Então quer dizer que o ponto e vírgula, né, abro aspas, satisfatório. Fecho aspas, fecho o parênteses e fecho o parênteses do primeiro C. Enter. Então esse estoque aqui, eu estou com um estoque de 86, o estoque mínimo é 17, ou seja, está satisfatório. Nessa condição, o meu estoque está menos 13, por algum motivo meu estoque está menos 13, não deveria, né? Você não pode vender aquilo que você não tem, mas eu deixei aqui para a gente poder fazer conta, né? Senão a gente não ia conseguir chegar nesse resultado. Então você está com estoque menos 13, às vezes, sei lá, você emprestou material para alguém, o seu estoque mínimo é 13, ou seja, você está de fato sem estoque. E aí a gente vai para todas as outras condições aqui, ó. Vamos ver, esse estoque está em atenção. Por quê? Porque a gente tem estoque 8 unidades da camiseta Dry Fit, mas o estoque mínimo, né, o estoque recomendado é 20. Ou seja, você tem um ponto de atenção aí no seu estoque para você poder controlar. A receita total, eu também vou calcular usando um soma Cs. Aqui o intervalo da soma a gente vai lá em receita, tem a ver com venda, né? Então você vem em saída. Esse valor aqui está aqui no total vendido, porque a gente está querendo uma informação monetária. Isso aqui que vai ser somado, ponto e vírgula,
em função do produto. Então eu seleciono aqui também produto, ponto e vírgula, né? O primeiro critério já foi colocado e agora a gente precisa mostrar aquilo que precisa ser somado. Então a gente volta lá para o estoque e vou selecionar a anilha de ferro, né? Então fecha o parênteses, enter. Então de receita que você teve aqui em anilha de ferro foi 12.500. Dou um duplo clique, ele vai calcular a receita, né? O faturamento que você teve para cada produto. Custo é a mesma coisa. Eu venho aqui em soma C, para a gente somar condicionalmente, somar se as condições forem atendidas. Só que isso aqui está lá em entrada, eu seleciono o total comprado, isso aqui que vai ser somado, eu seleciono o produto aqui, ó, passei o mouse, seleciono, vou lá em estoque, aquilo que eu quero que seja somado condicionalmente é o nome do produto. Então, fecho o parênteses e enter, tá aí. Duplo clique, e aí ele calcula para todo mundo. Próxima informação é LP. Esse LP é para você saber se você teve um lucro ou um prejuízo total, né? Aqui vai depender muito da sua necessidade, porque às vezes você quer saber o lucro que você teve de modo geral ou o lucro que você teve no produto. Então eu vou utilizar duas abordagens diferentes aqui e você vai calcular do jeito que você achar necessário, porque no final do dia quem gerencia o seu negócio é você. Ou é você que está aprendendo Excel aí, então você tem que saber como lidar com essas duas condições. A primeira é o jeito mais simples de saber se você teve lucro, LP aqui é lucro ou prejuízo, tá? Lucro ou prejuízo total. É só você fazer a receita, ou seja, aquilo que você teve, né, de receita, aquilo que você ganhou, menos o seu custo. Enter. Só que não faz sentido você ter um prejuízo sendo que você está vendendo, né? Mas muitas pessoas utilizam isso aqui para saber, eu tenho 1.500 aí em estoque, né? Então, ou seja, eu estou tendo prejuízo porque eu acabei não vendendo tudo. Mas são abordagens diferentes, tá certo? Então, você tem esse jeito de calcular e eu também vou calcular um outro jeito de você saber a lucratividade, né? Agora vai ser em termos de porcentagem, da margem, o que seria a margem líquida aí da venda de cada um dos produtos, né? Margem líquida do produto, de cada produto. Então, para calcular isso, primeiro você tem que descobrir o preço, o custo médio de cada um dos produtos. Como você verifica o custo médio que você está pagando pela compra de cada um dos produtos? É igual, aí você clica em custo total dividido pelo número de entradas, né, pela quantidade. Ou seja, aqui está dando R$56. 56,80 é o preço médio que você pagou por cada um dos produtos anilha de ferro. Então, ou seja, em média você paga 56,8. Se você quiser descobrir o preço médio de tudo aquilo que você vendeu, você precisa multiplicar esse cara aqui por tudo aquilo que você teve de saída. Ou seja, você está pegando o preço médio que você comprou e multiplicando por tudo aquilo que você vendeu. Então, você dá um enter aqui, você chega a R$9.201, né? Então, esse aqui é o seu custo pelo produto vendido. Agora, para descobrir a porcentagem, né, a margem líquida de venda de cada um dos produtos, se você não quiser utilizar essa outra versão, você primeiro precisa fazer tudo isso aqui menos aquilo que você teve de fato de receita, ou seja, tudo aquilo que você teve de lucro. Então, eu vou fazer menos. Então, aquilo que você teve de receita, aquilo que de fato entrou aí no seu caixa, menos o custo que você teve por cada mercadoria vendida, nesse caso, o preço médio multiplicado por tudo aquilo que você vendeu, você vai chegar no preço, né, do seu lucro. Então, eu vou fechar aqui entre parênteses. Então, esse aqui foi o lucro que você teve pelos produtos vendidos, 3.312. Para descobrir isso aqui em porcentagem, né? Se você quiser, você poderia ter parado por aqui para descobrir o lucro total por mercadoria vendida, mas eu vou achar a margem líquida também aqui, ó. Então eu vou dividir isso aqui, tudo isso aqui dividido pelo preço médio aí do produto vendido. Então enter. Então você chegou aqui a 0,15, isso aqui é porcentagem, tá? Então seleciono. Então 15% foi a sua lucratividade, ou seja, dá um duplo clique. Ou seja, você comprou mais, você tem mais produtos aí em estoque, mas você está bem, né? Porque você vendeu 162. Então, sua margem líquida, só considerando os produtos vendidos, está 15%. São duas abordagens aí, você escolhe a que você precisar. Eu te ensinei as duas. Bom, agora que a gente já finalizou, a gente pode
colocar uma formatação aqui para a gente sinalizar o nosso estoque, né? Então aqui eu vou fazer uma seleção, vou colocar uma formatação condicional, página inicial, formatação condicional, gerenciar regras. Aqui eu vou criar uma nova regra por meio de uma fórmula. Aqui eu vou colocar um igual. Se o valor for, vou clicar aqui, ó, da coluna J, então eu tenho que apertar F4 duas vezes. Por que eu apertei F4 duas vezes? Porque eu deixei a referência na coluna, ou seja, vai deslizar, entre aspas, vai considerar todas essas células. Se você deixar F4 dessa forma, do jeito que você clicou, né, o J9, ele sempre vai considerar somente essa célula aqui, ó. Mas você tem que considerar todas, né, porque tem status para todas. Então você vai apertar F4 duas vezes para passar o cifrão para cá. Se isso aqui for igual a satisfatório, precisa estar exatamente igual, e entre aspas. Eu quero que seja colocado uma outra formatação, se isso aqui for verdade. Então eu vou em formatar, fonte negrito, eu vou colocar essa fonte verde, o preenchimento eu vou colocar com o mesmo verde, só que eu venho aqui e diminuo um pouco a tonalidade. Ok, aplicar. Pode ver que algumas já foram colocadas, falta outras. Para aproveitar, eu vou duplicar a regra aqui, eu edito, ao invés de satisfatório, eu vou colocar o próximo, sem estoque, formatar, sem estoque é vermelho, então eu vou colocar a fonte vermelha e o preenchimento também vermelho, só que eu venho aqui em personalizar, eu subo uns níveis aí para não ficar tão vermelho. Aplicar, beleza. O próximo é atenção, então eu vou duplicar também, seleciono, duplico a regra, eu vou editar a regra também, então ao invés de sem estoque aqui eu vou chamar de atenção. O formato vai ser, o preenchimento eu vou colocar com esse amarelo aqui, só que eu vou diminuir, personalizar, eu diminuo bem. A fonte eu vou deixar preta. Ok, aplicar, ok, finalizou. Então esse aqui vai ser o nosso mostrador. Beleza, então a gente pode ir para nossa última coisa que a gente vai fazer, que é criar esse dashboard aqui, ó. Pode ver que eu deixei ele semi-pronto aí para você, né? Tá quase pronto. A gente só precisa agora ir para nossa planilha de cálculo, que a gente vai calcular todas as nossas métricas aqui para levar para o dashboard, para a gente poder fazer esse dashboard aqui funcionar, para você bater o olho e você saber como está a saúde aí do seu controle de estoque. Então a gente vem aqui para a planilha de cálculos. Então, para a gente começar, o produto e o ano, essas duas informações vão ser bastante relevantes, vão ser bastante importantes para o nosso controle aqui, né, para nossos cálculos. Então essa informação C3, eu vou colocar um igual, ela vai vir lá do dashboard. Então quando você selecionar qualquer informação aqui, na G11, vou selecionar, é o que vai ser considerado na análise total do dashboard. Então eu seleciono, dou um Enter, tá aqui. Aqui tá 0 porque lá tá 0, né? A mesma coisa o ano, vou colocar um igual, e vou lá no dashboard e seleciono o ano, eu dou um OK, beleza. Então a gente já está começando a colocar as informações aqui. Só que aqui, como está 0 aqui, a gente vai querer colocar as informações tanto de produto como do ano, já vamos colocar aqui. Então aqui no dashboard, essa célula G11, eu venho aqui em dados, validação de dados, lista de dados. Vou colocar essa validação por meio de lista. Como a gente quer que seja carregado aqui as listas, a listas de produto, então eu vou colocar aqui, ó, lista underline produto, que é a lista o nome da lista que a gente criou. Ok, e aqui a gente tem todas elas. A mesma coisa o ano. Então eu venho aqui em inserir dados, aliás, validação de dados. Por meio de lista eu vou colocar aqui todos os anos que eu vou considerar. Então, por exemplo, eu quero 2024, 2025, 2026, ponto e vírgula 2027. Você vai separando ponto e vírgula todos os anos que você precisa. Eu vou até 2027. Se você precisa de mais, é só incluir mais anos aqui, que vai fazer já vai considerar aí no seu cálculo. Então, eu vou colocar, por exemplo, luva de academia. E aqui eu vou colocar ano 2025. Então já está meio que funcionando aqui. Vamos voltar lá para os cálculos. Então a gente começa primeiro definindo a nossa linha do tempo. Essa linha do tempo, ela vai
eu vou colocar aqui a data, né, referente a cada uma dessas, né, dos meses. Então, eu coloquei aqui de 1 a 12, referenciando os meses. Então, aqui eu vou chamar a função data. O ano vai ser esse ano aqui que a gente definiu. Eu vou apertar F4 para travar. Ponto e vírgula. O mês é 1, que vai ser janeiro nesse caso aqui. Você pode apertar F4 uma, 2 vezes aí, só para travar na coluna. E o dia eu vou colocar 1. Por quê? Porque é o início do mês. Então eu fecho o parênteses, Enter, e aqui ele já traz para mim a informação de janeiro de 2025. Eu replico para baixo. Se você vier aqui em página inicial, o que a gente acabou de criar, data abreviada, foi só o primeiro dia, né, o início do mês, de cada mês. Eu vou passar essa formatação aqui para a formatação que estava. Vou dar um Ctrl Z. Janeiro, né, a abreviação que eu vou querer que seja apresentado no dashboard. Tá certo? Lá no relatório, relatório gráfico que a gente vai criar. E como a gente está querendo saber o mês, né, o fim mês de janeiro, a gente sabe o dia 1 do 1, né? Para saber o último dia do mês, né, para considerar o intervalo de tudo aquilo que você comprou e vendeu nesse intervalo, eu vou usar a função fim mês. Então eu faço referência ao mês anterior, ponto e vírgula, e aqui eu quero colocar quantos meses, né? Na verdade é um parâmetro aqui. Por exemplo, se você colocar 0, ele vai entender que você quer o último dia do mês de janeiro. Então, Enter, pode ver, ele trouxe 31 do 1, que é exatamente isso que a gente precisa. E aqui o 31 do 12. Para calcular a quantidade comprada, a gente precisa saber tudo aquilo que a gente vendeu no intervalo de janeiro, né? 31 de janeiro a 1º de janeiro até 31 de janeiro de 2025. Então aqui eu vou utilizar a função também SomaCs. Primeiro eu vou fazer essa função selecionando, depois eu vou escrever para não ficar mais repetitivo. Primeiro eu vou fazer esse passo a passo, depois fica mais fácil para você entender o que eu estou fazendo. Só na escrita, né, da fórmula, né? As próximas aqui vão ser dessa forma. Então a gente vai colocar aqui a primeira quantidade comprada. Então a gente vem em entrada e seleciona aqui a tabela na coluna quantidade. Ponto e vírgula. A primeira coisa que a gente vai querer saber é tudo aquilo que foi comprado até 31 de janeiro. Então, como a gente quer colocar um critério de data, eu seleciono todas as datas, ponto e vírgula, eu volto lá para o meu cálculo e aí sim eu coloco, vou apagar aqui. Ele acabou mostrando, então os dois argumentos estão aqui, quantidade que precisa ser somada, quantidade a coluna de data, e aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aquilo que precisa ser somado tem que ser menor ou igual, e eu fecho parênteses, né? Coloquei parênteses, não, aspas, e eu coloco o sinal de E comercial. Então tudo que for menor que 31 do 1 precisa ser considerado nessa soma. Então esse é o primeiro argumento. Ponto e vírgula. Agora o próximo argumento também vai ser a de data, porque a gente vai colocar um intervalo aqui, entre início do mês e final do mês. Então eu volto lá para a planilha de entrada, seleciono a mesma coluna de data, ponto e vírgula, volto lá para o cálculo, para a planilha de cálculos. Eu vou deletar esse cálculos aqui, o Excel colocou sozinho. E agora sim, precisa ser os dados que foram maiores que 1º de janeiro. Então eu vou colocar aqui entre aspas maior ou igual, fecho aspas, e comercial a 1º, né? 1º de janeiro. Aí sim eu coloco a referência. E a gente está fazendo tudo isso aí por meio do produto, né? Então a gente precisa colocar também a informação do produto. Então a gente volta lá para o cadastro, na verdade para a entrada, seleciona produto, a coluna dos produtos, ponto e vírgula, volta lá para o cálculo e aí sim você referencia esse cara aqui. Fecha o parênteses. Vamos pensar naquilo que a gente fez aqui, Então, SomaCs. Eu gosto de colocar assim dessa forma para explicar. Isso aqui é o que vai ser somado, né? A quantidade de entrada. Então, eu vou dar um Alt, Enter só para descer, né? Você nem precisaria fazer isso. Só para facilitar o entendimento. Eu vou dar alguns espaços. Então, essa aqui é a primeira condição, junto com essa, né? Somar as datas que sejam menores que 31 do 1. O próximo argumento, eu dou um Alt Enter, é esse argumento aqui, as datas que sejam maiores agora que o dia 1º, né? 1º de janeiro. E o outro argumento, Alt Enter, dou vários espaços aqui, é saber qual produto que você quer calcular. Nesse caso aqui é luva de academia. Então é uma soma que é feita a partir de 3 critérios. É assim que funciona a função SomaCs. Então, a partir do momento que você dá Enter, ele sabe que aquilo que você comprou, só que ainda a nossa fórmula não está finalizada, porque se você deixar assim,
e só deslizar aqui para baixo, ou replicar a fórmula para baixo, ele acaba calculando tudo errado. Ó. Tá vendo que ele perdeu a referência? Então vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar para nossa fórmula. E aqui a gente vai aplicar as nossas referências. Fica mais fácil se for colocado assim, né? Então, essa referência aqui, a gente pode apertar F4 uma, 2, 3. Então, ele está calculando basicamente tudo aquilo que está nessa coluna fim-mês aqui, né? Mês-fim. Essa aqui a gente aperta F4 uma, 2, 3 vezes, só para garantir que vai calcular somente aquilo que está na coluna C. E aqui, como é uma célula fixa C3, eu vou apertar F4 uma vez. Então, Enter, e agora sim precisa calcular corretamente para todo mundo, e ele calculou. Deixa eu centralizar aqui. O próximo item é a quantidade vendida. Então, eu vou copiar essa função soma-C, que ela vai ser a nossa base para calcular tudo. Vou dar Ctrl V aqui, só que aqui a gente vai mudar, né? A gente, ao invés de entrada, a gente vai passar tudo para saída aqui, ó. Saída, sem o I, né? Saída. Aqui também é a tabela de saída. Tem que escrever exatamente igual. Saída. E aqui também saída. Então as referências são as mesmas, né? Então você só precisa passar aquilo que foi para a quantidade de entrada, passar para a saída. O interessante é você saber se também as colunas são os mesmos nomes que a gente colocou lá, né? Quantidade, data e produto. Eu vou dar um Enter, só vou garantir lá que eu considerei os mesmos nomes de coluna. Então eu vim aqui na planilha de saída, ó, quantidade é o mesmo nome, data e também produto. Então a gente está calculando certo aqui, ó. Então vamos voltar para o cálculos. E aqui você pode deslizar para baixo aqui, ó, replicar para as outras linhas. Total de compras, aqui é um valor monetário. Então a gente também pode aproveitar aqui, ó, Ctrl C igual Ctrl V. É a mesma fórmula, na verdade não é a mesma fórmula, é a mesma dinâmica, né? Enter. A gente vai precisar mudar aqui. Então, ao invés de ter entrada de quantidade, a gente quer saber o total de compra. Então, pode ver, quando você apaga aqui o nome da coluna, ele já mostra aqui, ó, o total comprado, ó, do duplo clique. E as outras informações são as mesmas. Enter. Então, foi tudo isso aqui que você gastou com esse produto. Tá aí. Total de vendas, a mesma coisa. Eu vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e aqui, ao invés de total comprado, a gente vai ter que trocar, né? Aqui é tudo saída. Na verdade, a gente poderia, ao invés de pegar essa aqui, a gente pode pegar essa aqui que já está quase pronta, né? Ó, Ctrl C, somei a quantidade vendida, Ctrl V, é basicamente a mesma estrutura. Ao invés de quantidade aqui, ó, vou deletar o nome da coluna quantidade, a gente quer a total, que é que está calculando o total da venda de cada produto. E as informações, né, são basicamente as mesmas, né? Então é só dar um Enter aí. Então você calculou, isso aqui é valor monetário, tá, gente? Beleza. A quantidade de compra acumulada aqui e venda acumulada vai ser só importante para a gente calcular o saldo acumulado de cada produto ao longo do mês. Então, essa compra acumulada basicamente vai ser também um atributo aqui da quantidade. Então eu vou vir aqui em quantidade comprada, eu vou copiar isso aqui, eu vou aqui, ó, colar, igual, deixa eu tirar esse igual daqui, e eu só vou eliminar essa parcela aqui, ó, porque eu quero saber o acumulado até 31 de janeiro, então eu apago somente essa parcela, então eu deixo a data até 31/1, né, e até o nome do produto. Deixa eu deixar aqui, para deixar bem bonitinho, Enter. Então foi 5. A gente replica para baixo. Venda acumulada, a mesma coisa. Eu vou copiar aqui a quantidade vendida. Ctrl V. Só que a gente só vai eliminar a parcela para a gente saber tudo aquilo que foi vendido, nesse caso até 31/1. Então eu apago aqui, ó. Beleza. Deixa eu tirar alguns espaços para deixar bem alinhado. Enter. Então, para calcular o saldo acumulado, eu vou colocar um igual. Eu vou chamar a função C. Abro parênteses, vou colocar um E, porque eu vou ter que comprovar várias condições. Essas condições precisam ser 3 condições, na verdade, precisam ser verdadeiras para que seja executado o cálculo do saldo acumulado. A primeira é verificar se na coluna E10 aqui a quantidade comprada é igual a 0. Então, se isso aqui for igual a 0, vai ser o primeiro critério para ver se essa condição é verdadeira.
A segunda é verificar se a quantidade vendida dentro desse mês também é zero. Então eu vou selecionar a quantidade vendida da coluna F e igualar a zero. Se isso aqui for verdade também, eu quero verificar. O próximo argumento é verificar se o primeiro item da compra acumulada for igual ao máximo. Aqui a gente vai usar a função máximo. Igual a máximo de tudo aquilo que está dentro dela. Eu quero saber se essa compra acumulada é a maior dentro desse intervalo. Aqui assim eu vou precisar selecionar e apertar F4 para fazer o travamento total. Eu fecho o parênteses. O próximo argumento é saber se a venda acumulada também foi a maior dentro de todo o intervalo. Então eu venho aqui, seleciono ela, coloco igual ao máximo. E seleciono também todo o intervalo. Eu quero saber se o item aqui vendido em janeiro também é o maior valor dentro de todo o intervalo. E aí sim, aqui eu fecho com parênteses toda a afirmação E. Então se essas quatro condições for verdade, se a quantidade comprada for zero, se a quantidade vendida for também zero, se o valor da quantidade comprada acumulada for o máximo e também a vendida for o máximo, aqui eu não quero calcular o saldo acumulado. Eu quero deixar como se fosse zero. Por quê? Porque não teve compra, não teve venda e o saldo acumulado também não é o maior dentro do mês. Se não, eu quero que sim seja feito o cálculo da soma acumulada, que vai ser a quantidade comprada nessa linha menos a venda acumulada também dentro dessa linha. Eu fecho parênteses, Enter, e aí nesse caso está menos 22. Por que menos 22? Porque até janeiro, né, é uma acumulada até 31 de janeiro, a gente tem uma venda negativa aqui, ó, menos 22 itens. Porque até 21 de janeiro a gente vendeu 27 itens e comprou 5, ou seja, está com um saldo de menos 22. É claro que não faz sentido isso aqui ter um menos 22 aí, né? Mas eu coloquei exatamente para você poder fazer os testes aí. Para a gente poder chegar nesses resultados. Essa quantidade em estoque vai ser igual à soma de tudo aquilo que a gente calculou lá na nossa planilha de controle de estoque. Então eu venho aqui em controle de estoque e eu vou somar todo o saldo aqui na coluna H. Então eu faço todo esse cálculo aqui. Se você quiser deixar um pouco a mais aqui, você também pode deixar, porque novos produtos vão aparecer. Então eu fecho o parênteses, dou Enter. Então aqui a gente tem a quantidade em estoque 973, não é só para esse produto, é para todos os produtos em geral. Aqui é uma análise do resumo geral de todos os produtos dentro do seu estoque, não do produto selecionado, tá? A quantidade comprada também é outra informação que a gente pode tirar lá da planilha de estoque, então eu vou colocar um igual, vou chamar a função soma. A gente vai lá na planilha de estoque. E aqui a gente vai calcular todos esses itens aqui, ó, que foram comprados. Eu fecho parênteses, Enter. A quantidade vendida também eu vou utilizar soma. Eu vou lá na planilha de estoque, porque aqui a gente tem os valores todos gerais. Eu vou selecionar todos eles aqui. Fecho parênteses e Enter. O total comprado também é outra informação que a gente pode tirar lá da nossa planilha de estoque. Então eu vou colocar igual. Eu vou chamar a função soma. Total comprado, a gente vai lá no estoque e faz a seleção do todo o custo total. Fecho parênteses, Enter, igual, vou chamar outra função soma aqui para calcular o total vendido. Eu vou lá no controle de estoque e eu faço uma soma da receita agora, ó, toda a receita calculada. Fecho parênteses, Enter. O lucro, o prejuízo, é um cálculo simples, né? A gente faz um igual aqui, ó, total vendido menos o total comprado. Nesse caso a gente está dando 48 mil, né, de lucro, mas eu acho que a influência aqui está porque o estoque aqui está negativo, mas a gente pode ajustar depois esse estoque aqui para a gente ter um estoque mais saudável. Eu vou colocar uma outra lista no final do tutorial para a gente poder deixar isso aqui de uma forma mais verídica, né, mais fiel ao que você vai estar gerenciando aí no seu dia a dia. E para calcular a margem aqui também eu vou seguir o mesmo critério, né, que a gente utilizou aqui no estoque, né, que é a margem líquida do produto vendido. E aqui vai ser bem simples, né? Também a gente vai utilizar a mesma forma. A gente pegou o total comprado, tudo aquilo o valor que você teve de gasto dos produtos dividido por tudo aquilo que você comprou, quantidade de itens. Enter. Então 72,25 é o preço médio que você
adquirir os produtos, de modo geral, não um produto específico, mas no geral. Se você multiplicar isso aqui pela quantidade vendida, você tem o preço médio de vezes multiplicado pelas quantidades vendidas, né? Isso aqui facilita na hora da gente fazer o cálculo que a gente precisa, que é fazer o total vendido, eu coloquei a setinha aqui, o total vendido menos tudo isso. Então esse aqui seria o nosso lucro, né? O lucro líquido dos produtos vendidos. Então aqui eu vou fechar parênteses, né? E eu vou dividir pelo valor que a gente calculou aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então eu estou agora calculando a porcentagem, né? Porque eu repeti o valor. Então eu peguei o valor das vendas menos o preço médio dos produtos vendidos dividido pelo próprio preço médio dos produtos vendidos. A gente vai chegar num valor aí de... Opa, falta colocar aqui algumas... deu um erro. Eu preciso fechar o parênteses aqui, senão ele vai calcular errado. Então eu fechei o parênteses aqui e fechei o parênteses aqui. São dois, né? São dois argumentos diferentes dentro dessa função. Enter. Então eu cheguei em 34%, a margem líquida dos produtos vendidos. Vou colocar aqui 2 casas decimais. Tá certo. Bom, a gente pode ir lá para o nosso dashboard e começar a fazer a montagem já deles. E começar a fazer a montagem dos gráficos aqui. Vamos começar colocando o total em estoque, né? Que são aqui basicamente nesses 5 cartões aqui, são as informações que a gente tirou daqui de baixo. Então, aqui em cima estão as métricas, né, gerais aí, né, os KPIs gerais do seu negócio. Então eu venho aqui em inserir texto, caixa de texto. Eu vou colocar a primeira caixa de texto aqui do lado. Beleza? Então era mais ou menos assim que a gente precisa deixá-la. Para facilitar aqui, eu vou já colocar para a direita, vou colocar aqui para baixo também. Essa forma de formato eu vou colocar sem preenchimento e também sem contorno. Eu vou colocar um igual. O igual na verdade não pode ser aqui, ó. Tem que selecionar aqui, selecionar a caixa que a gente acabou de formatar. Eu vou colocar um igual e vou fazer a referência lá nos cálculos, ó, é a quantidade em estoque, esse 973 que tem que aparecer lá. Eu seleciono, Enter, e ele apareceu aqui. A formatação desse cara eu vou colocar ele em negrito, eu vou colocar a fonte Fira Sans mesmo, eu coloco qualquer fonte, né? Não tem distinção. E o tamanho dessa letra eu vou deixar 22. Enter. E negrito também. Tá legal? Agora eu vou replicar essa informação aqui para todos os demais. Então eu seguro Ctrl e Shift e replico do lado. Com Ctrl Shift pressionado eu replico para o outro. Ctrl Shift pressionado eu replico para o próximo. E Ctrl Shift pressionado eu replico para o outro. Total comprado. Eu vou passar agora aqui. Todas as informações que estão aqui são do total em estoque, né? Eu preciso trocar as fórmulas. Então seleciono a caixa de texto, dou um igual, eu vou colocar o total comprado aqui, ó. Eu venho lá em cálculos e seleciono o total comprado. Enter. Mudou a formatação, mas não tem problema, a gente vai mudar depois. Você seleciona aqui, ó, total vendido, igual, vamos lá em cálculos, você coloca o total vendido. Enter. Lucro ou prejuízo? Seleciona novamente, igual, vai lá em cálculos e coloca aí, ó, lucro ou prejuízo. Enter. Margem vendida, seleciona aqui na barra de fórmulas, vai lá em margem, Enter. Beleza, as informações estão aqui, eu só vou selecionar, dou um duplo clique aqui no pincel formatador, ó, 1, 2, e vou repassando para todos os valores. Para alinhá-los, você segura Shift e vai clicando um a um, porque eu quero só com a setinha e posicioná-los. Se tiver torto, você vem aqui em forma de formato com todos selecionados e alinha todos ao meio. Bom, ficou legal. Eu também quero colocar aqui a quantidade comprada de todos os itens. Na verdade, eu mudei de ideia. Eu vou deixar aqui a quantidade geral e esse item aqui eu vou deixar o total comprado. Aliás, né, eu vou deixar o total comprado aqui, o valor em si, e a quantidade eu vou deixar na parte superior. Então eu vou trocar. Na verdade eu venho aqui, ó, ao invés de deixar esse total comprado, eu seleciono novamente, igual, eu vou lá em cálculos e vou colocar aqui, ó, esse total comprado aqui, ó, o valor em si, Enter. E aqui o total vendido é a mesma coisa, igual. Eu venho em cálculos e vou deixar aqui, ó, total vendido. Era para ter feito isso, eu acabei não fazendo. Ó. Então seleciono novamente, eu duplo clique com o pincel formatador
repasso para cá, repasso para cá. A quantidade, aqui eu poderia até colocar em valor monetário, né? Para você passar o valor monetário aqui, ó, é só você ir lá em cálculos. E esses dois caras aqui você seleciona, ó, e passa por valor de moeda. Ó. Eu vou tirar uma casa decimal. Agora a gente volta lá para o dashboard e ele colocou o sinal aqui para gente. Então, esse aqui é o valor monetário. A quantidade comprada eu vou colocar aqui em cima. Então, eu só passo aqui para cima. Eu vou diminuir consideravelmente o tamanho aqui, ó. E também eu vou passar ele. Eu vou diminuir mais aqui, ó. Eu vou diminuir mais aqui. Sei lá. Esse valor não está muito grande, eu acho. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou colocar ele com a cor cinza. Eu acho que assim, deixa eu ver. Um cinza um pouco mais... Vou deixar com cinza claro. E aí sim, eu venho aqui, seleciono a caixa de texto, igual. Eu vou lá em cálculos. E assim eu coloco a quantidade comprada aqui, ó. Aí sim, tá do jeito que eu gostaria. Eu acabei perdendo a formatação. Eu vou passar, selecionar novamente aqui, ó. Passar para negrito. E vou colocar essa formatação aqui, ó. Dá até para aumentar um pouco mais essa letra. Deixa eu diminuir aqui. Trazer um pouco mais para cá. Tá assim. Então a quantidade comprada ficou aqui e o valor monetário da quantidade comprada, né, do total comprado fica aqui embaixo. Faz mais sentido. Então seguro o Ctrl Shift e vou fazer uma cópia imediatamente para o total vendido. Aqui com ele selecionado igual, eu vou lá na planilha de cálculos e coloco o total da quantidade vendida. Eu seleciono aqui, ó. Clico no pincel formatador e repasso a informação, né? A formatação do formato para cá. Beleza. Bom, então aqui vai ser o nosso mostrador dos gráficos. Então na parte de cima eu vou deixar as quantidades, na parte do meio eu vou deixar os resultados financeiros, monetários, e o saldo acumulado que a gente calculou eu vou deixar na última parte aqui do nosso gráfico. Para colocar o gráfico aqui das quantidades, pode ver que eu vou colocar compras e vendas na mesma posição. E eu também já deixei aqui um quadradinho, tanto verde como laranja, sinalizando que verde vão ser as compras. Então tem o código de cor aqui verde também está representando compra. E roxo é venda. Então aqui também eu deixei roxo intencionalmente para a gente conseguir, toda vez que você bater o olho, você sabe que verde é compra e roxo é venda. Tá? Então vamos voltar lá para os nossos cálculos e aí sim a gente vai colocar lá as informações que a gente precisa. Vamos primeiro selecionar aqui essa informação. Eu seguro Ctrl e seleciono a quantidade comprada e a quantidade vendida. Ó. Soltei Ctrl. Então são esses três intervalos que eu quero passar lá para o nosso dashboard. Aqui então eu venho inserir gráficos. Eu quero esse gráfico de coluna mesmo aqui. Ó. Então eu seleciono ele, eu dou um Ctrl X para recortar. Eu vou lá no dashboard, eu vou clicar aqui próximo e dar um Ctrl V. Eu vou fazer algumas limpezas aqui antes da gente passar. Tá? Eu vou deletar o título, eu vou deletar o eixo, eu vou deletar a série de dados, porque a gente já tem aqui as informações que eu coloquei aqui em cima. E eu também vou selecionar essas linhas de grade e vou deletá-las. Aqui eu posso aumentar o quanto eu quiser, eu vou aumentar até o máximo possível. E aqui também eu vou fazer caber aqui na parte superior, mais ou menos assim. Dá até para subir um pouco mais. Então, essa parte de cima é a área do gráfico, que está dentro do limite. E esse aqui, ó, é até onde vão, né, essa área aqui, que é a área de plotagem, é onde a plotagem da série de dados vai permitir que a gente que elas sejam exibidas. Então, a gente pode selecionar agora a área do gráfico, dar Ctrl 1. Esse preenchimento eu vou deixar sem preenchimento e também a borda eu vou deixar sem linha. Na verdade eu vou selecionar ele todo de uma vez, por quê? Porque eu quero passar a formatação para o tipo de letra que eu estou utilizando, que é a Fira Sans. Tá legal. Eu também vou colocar um rótulo de dados, então seleciono aqui, ó, venho no maisinho, coloco o rótulo dos dados, ele vai mostrar o rótulo dos dados para mim aqui. Se você quiser formatar, já dá para formatar, então por exemplo eu vou selecionar primeiro esses dados aqui, eu vou colocar em negrito, eu vou colocar também com a formatação preta. Tá legal? A parte de baixo aqui, não, vou colocar isso aqui também, ó, selecionar a outra parte aqui, que é a parte das vendas, selecionei os rótulos das vendas, vou passar eles para negrito também e vou deixar nesse tamanho que está adequado. A formatação aqui de baixo,
eu vou deixar sem negrito e vou deixar ele levemente em cinza, para não chamar tanta atenção. Agora, se você clicar nas barras, a gente pode formatá-las aqui, ó. Então, em sobreposição, eu vou deixar, sei lá, -10, para deixar ela uma mais próxima da outra, né? Para uma até sobrepor a outra, e aqui eu vou deixar 70, por exemplo. Tá certo? A laranja aqui, ó, se você passar o mouse, não vai dar para ver, mas é a parte das vendas. Então, eu tenho que passar essas laranjas aqui, as vendas que estão em laranja para roxo. Então, eu seleciono. Eu venho aqui no balde de tinta e vou passar para o roxo. E o azul também, eu vou passar aqui para verde, para o verde que eu estava utilizando. Tá legal. Então a gente já finalizou essa parte aqui. Dá até para você aproveitar ainda mais o espaço aqui, o espaçamento, e aumentar um pouco mais. Porque aqui a série de dados vai até a área de plotagem. Se você manter a área de plotagem aí, você até acaba ganhando mais espaço, ó. Só ter mais... vai mais o seu ajuste, né? Mas do resto é isso aí. Agora a gente vai colocar o lucro financeiro. Aqui, o lucro não, os resultados financeiros. A gente vai lá em estoque. Opa, na verdade, cálculo. Eu seleciono o início. Seguro Ctrl, total de compras e total de vendas. Eu venho inserir e vou colocar o gráfico aí de coluna. Ctrl X para recortar. Eu vou lá no dashboard, vou clicar aqui próximo, né? Ctrl V. E aqui, vamos ver o que acontece. Eu vou selecionar esse gráfico aqui, ó, a área de plotagem do gráfico. Eu vou copiar, Ctrl C. Vou selecionar esse gráfico aqui, ó, clico com o botão direito, eu venho em colar especial e eu vou colar os formatos. Ok, pode ver que ele já deixa quase no jeito, né? A gente só precisa aumentar aqui os tamanhos. Beleza? Aqui eu vou clicar na área da plotagem, eu vou deixar sem preenchimento e sem linha. É que eu acho que ele ficou com a área de plotagem branca, ó. Então eu seleciono aqui a área de plotagem. Se for difícil, eu venho aqui e seleciono a área de plotagem aqui nessa setinha seletora e deixa ela sem cor aqui, ó. Opa, sem preenchimento. Ele acabou deixando preenchimento. Eu vou aumentar o máximo que der aqui. E tá aí, a gente já tem o nosso resultado financeiro. Tá bom. Eu vou até diminuir um pouco mais aqui. Dá para aumentar. Tá bom assim. Então a gente tem aqui a quantidade. A gente tem aqui os nossos resultados financeiros. E aqui abaixo, né, vai ser... Eu vou colocar o saldo acumulado dos produtos. E a gente vai pegar essa informação também lá na planilha de cálculo. Só que aqui a gente só vai pegar a planilha mês e também a planilha de cálculo. Eu seguro Ctrl e seleciono essas duas informações. É uma seleção intervalada. Eu venho inserir e o gráfico que eu vou querer... Você pode colocar o gráfico que você quiser, né? Eu vou preferir colocar o gráfico de coluna. Pode ver que ele está negativo. Nem faz sentido, né, você ter um saldo acumulado negativo. Eu vou melhorar isso aqui agora, para a gente ter um resultado mais fiel que você vai encontrar aí na... Eu só coloquei esses valores negativos para a gente saber como lidar com caso apareçam valores negativos, né? Mais uma questão da construção do projeto em si, mas eu vou fazer essa alteração já. Ctrl C para copiar. Eu vou aqui em Dashboard, Ctrl V. Eu vou aproveitar que eu já tenho essa formatação aqui, ó. Vou selecionar, eu copio, clico aqui, ó. Clico com o botão direito, colar especial, somente os formatos, ok. Deixa eu aumentar bem aqui. E fazer caber. Esses valores negativos não é legal. Às vezes pode ser para quem empresta, né? Se você tem um desequilíbrio aí nas vendas. Mas, para corrigir esse problema, o que a gente teria que fazer? Ter uma compra considerável desse produto. Luva de academia, sim. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou lá na entrada, né? Que é uma coisa que faz mais parte da gestão do estoque. E eu vou colocar aqui, ó, lá no final. Para inserir um novo item, eu vou aqui, ó, dou um tab. No dia 1, vamos supor que no dia 1/1 de 2025,
o produto, eu comprei o produto luva de academia. Estou fazendo, ó, luva de academia tamanho M. Eu vou comprar 100 produtos. Ao preço de, sei lá, acho que uns 56 reais. Você pode colocar isso aí no final da sua tabela também. Vamos ver se corrigiu o problema do saldo negativo. A gente volta. Vamos lá para o nosso dashboard. E tá aqui, ó, pode ver que sumiu, né? Porque a gente tinha menos produto do que a gente vendeu. Não podia ter aparecido isso. Então, mas eu já corrigi. Aí você corrige no seu também, né? Só foi uma falha. Na verdade, não foi uma falha, né? Eu coloquei isso aí de propósito porque eu queria que tivesse valor negativo, para que eu soubesse como eu lidaria com esses valores negativos caso eles aparecessem. Mas o correto, né, quando você for gerenciar o seu estoque, é você deixar um saldo aí saudável, né, no seu controle de estoque, um saldo acumulado positivo, né? Ok. Deixa eu aumentar mais ou menos mais para cima, mais para direita, mais para esquerda, mais para direita. Deixa eu aumentar mais para cá. Acho que tá bom assim. Deixa eu ver o que falta aqui. Eu vou passar para azul, aliás, para não confundir. Então, Ctrl 1. Seleciono a série de dados. E eu vou passar esse cara aqui para esse tom de azul. A parte. Lá na entrada, faltou colocar aqui, na verdade no cadastro, colocar a sinalização que o produto está duplicado. Mas é bem simples. Então, eu vou selecionar aqui código. Eu vou em página inicial, formatação condicional, e aqui eu consigo encontrar, por exemplo, regras de realce de células para valores duplicados. Então aqui, se o valor foi duplicado, eu quero colocar esse detalhe mesmo, preenchimento verde claro com o texto verde escuro, vermelho escuro. Então, se você duplicar um item, ele vai mostrar aí para você, tem essa sinalização, tá? Deixa eu ver só se ficou. Novamente, realce, valores duplicados, ok. É a mesma coisa para o produto. Então, vamos novamente aqui em realce dos valores duplicados. Mesma condição. Então, se você tiver um valor duplicado aqui, tem que mostrar, né? Ele sinaliza aqui e também mostra aqui o valor duplicado. Beleza? Ok. Um outro ponto bastante importante aqui é que o número de itens no estoque precisa ser exatamente ao número de itens que a gente tem aqui na planilha de cadastro. Então, deixa eu vir aqui em estoque, tá até fora da... Selecionar aqui, passar por Fira Sans, ok. Ou seja, a quantidade de itens aqui precisa ser a mesma quantidade de itens aqui, senão você vai ter problema. E eu vou sinalizar isso para você. E como você, na verdade, primeiro, como você soluciona esse problema? Sempre você vai ter que clicar com o botão direito aqui e atualizar, para todo novo item colocado ser atualizado. Ok? Então, deixa eu fechar aqui. Eu vou colocar a seguinte fórmula aqui em cima para sempre te lembrar a atualizar a base. Aqui tem um botão que a gente vai atuar nele mais para frente, ainda aqui nessa aula. Então, aqui eu vou colocar um igual C. Então, eu vou contar os valores. Eu vou colocar um conte ponto. Basicamente, mais ou menos igual que a gente fez lá na planilha de cadastro. Então, conte C. Na verdade, não é conte C não, conte valores. Conte valores, porque não quero contar continuamente, eu quero contar quantos valores tem, né? Se tem duplicado, eu já estou remediando esse problema lá na planilha de cadastro. Então, primeiramente, eu vou contar quantos valores eu tenho aqui, ó. Então, eu vou fazer uma seleção de todos os itens. Eu vou deixar até um pouco a mais aqui, ó, para todo novo item que aparecer aqui seja contado. Então, você tem que prevenir isso. Fecha o parênteses, igual conte.valores. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar ali, ó, cadastro. Então, eu vou colocar aqui o nome dos produtos. Beleza. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Vamos voltar lá para o estoque. Não, ele acabou não pegando. Ele pegou errado ali. Ó, vou voltar conte.valores, cadastro. Aqui, ó. Beleza, deixa eu fechar o parênteses aqui para não ter problema. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Ó? O Excel está reclamando aqui, mas não tem problema. Aqui, ó, se a quantidade dos itens, quantidade dos valores da planilha de controle de estoque está dando 23 aqui, para quem tem um Office 365 consegue passar o mouse aqui, ó, e ver 23. Precisa ser igual à contagem dos valores que estão lá na nossa planilha, também 23. Ou seja,
a quantidade de itens em cadastro e estoque estão igual, então é um resultado positivo. Então se é positivo eu não quero mostrar nada, né? É verdade isso aqui, ponto e vírgula, eu abro parênteses e fecho para não mostrar nada. Se a gente tiver uma diferença, nesses valores, eu preciso falar para a pessoa atualizar a tabela, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Ó. Vou colocar aqui atualizar, escrevi errado, atualizar a coluna de produtos. Ponto. Vou até colocar aqui, ó, clique com botão direito do mouse e depois em atualizar. É mais uma instrução, né, para a pessoa. Fecha o parêntese e enter. Aqui a gente não tem nenhum problema. Por quê? Porque a quantidade aqui é a mesma da quantidade que está lá. Mas se você cadastrar um produto novo, você sempre vai cadastrar. Vou colocar aqui o prod 524. Aqui eu vou colocar qualquer produto. Vou colocar uma cadeira aqui. Se você for lá no seu estoque, ó, ele já... Por causa que o meu Excel... ele é um Excel mais novo, o Office 365. Então, sempre que você atualiza a base da tabela dinâmica, lembrando que isso aqui é uma tabela dinâmica, ele atualiza automaticamente. Então, ele está automatizando, tá automático. Deixa eu apagar aqui para ver se tem algum problema. Apaguei aqui, vamos voltar lá para o estoque. Ele mostrou vazio, ó. Então, ele acaba mostrando aqui o problema. Então, deixa eu selecionar. Tá vendo? Se você tiver um Excel antigo, ele vai pedir para você atualizar a base, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo aquilo que eu quero que seja mostrado. Eu venho em formatação, página inicial, formatação condicional, nova regra. Vou colocar uma nova regra por meio de uma fórmula. Se isso aqui for diferente de vazio, ou seja, tiver algum conteúdo dentro, eu quero que tenha uma formatação diferente. Que vai ser preenchimento. Vou colocar o preenchimento aqui em mais cores, personalizar. Deixar mais claro, e a fonte eu vou colocar negrito, porque eu quero chamar a atenção da pessoa. Ok, beleza. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho menos itens aqui do que eu tenho lá. Então, se eu clicar aqui e atualizar, ele vai dar um erro aqui, ó, porque na verdade eu estou com uma linha vazia aqui. Ó. Eu teria que apagar aqui. Então, Ctrl-1 ele apaga a linha, tá? Então, se você voltar para o controle de estoque, é que o meu Excel é novo, né? Aí fica meio difícil, porque o meu Excel Office 365, então, basicamente, quando você altera a base de dados, ele já está refletindo aqui, ó, é uma nova funcionalidade. Reflete aqui já no seu estoque. Então, é meio difícil eu te mostrar. Mas, para quem tem as versões mais antigas do Excel, vai ter esse problema. Por exemplo, eu vou forçar um erro aqui, ó, eu vou colocar qualquer dado. Pode ver que essa quantidade de itens na coluna está diferente do cadastro? Sim. Então ele vai mostrar um erro aqui, ó, atualizar a base de dados ou verificar, né? Aqui está bem claro, né? Você tem um item a mais, é só você deletar que você vai sumir. Então até por isso eu coloquei esse botão aqui, ó, para você sempre lembrar de atualizar a base, que a gente vai rodar uma macro em cima. Antes disso eu vou dar Ctrl+1, eu só vou garantir aqui, ó. Eu venho no losango, na verdade aqui, ó, nessas formatações aqui, eu venho em propriedades, deixa eu tirar aqui, ó, não mover e dimensionar, porque agora eu posso aumentar o tamanho aqui, ele não vai influenciar, né? O que eu vou fazer é criar uma macro para sempre automatizar, para quem tem versão antiga do Excel. Quem tem o Office 365 pode ficar tranquilo que a nova versão do Office 365 está atualizando direto. Então, eu nem estou conseguindo forçar o erro aqui, né? O provável erro que pode acontecer na sua gestão aí do estoque. Então, basicamente, você vem aqui em exibir, macros, gravar uma macro. Quem tem o Office 365 não precisa fazer isso, tá? Não sei se ficou claro. Mas vem aqui, eu vou chamar uma macro atualizar, que é para você lembrar de atualizar a base. Eu vou dar um OK, agora a macro está rodando. Você sabe que a macro está rodando aqui, ó, em função desse quadrado aqui. Então o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou selecionar a tabela dinâmica, eu venho em dados e vou clicar aqui em atualizar tudo. Beleza, acabou a macro. Então você volta aqui em exibir, macros, parar macro.
Então a macro já existe, né? Então você vem, clica nesse botão, é um botão isso aqui, né? Clica com o botão direito, atribuir macro, atualizar. Ok, então agora você que tem uma versão antiga do Excel, você transformou esse botão numa macro, que sempre vai atualizar, né? Você não vai ter mais esse problema que eu tentei forçar aí, ó. Cuidado para não apagar essa fórmula. Para mostrar ainda mais que é um botão, vem aqui em forma de formato, eu vou colocar um efeito aí. Sombra, assim. Então beleza, então você vai lembrar sempre de atualizar. Deixa eu ver se eu consigo forçar novamente, vai ser difícil, mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui prod 1, 2, 3 5, 2, 4, sei lá, qualquer um, cadeira. Ele não vai, ele já atualizou, tá vendo? Ele atualizou a base, ó. Quando vem aqui em estoque, ó, automaticamente ele já colocou o item. E ele não vai deixar, nem precisaria desse botão que ele está utilizando, né? Bom, não tem problema. Deixa eu deletar, excluir. Para deletar todo o item aqui dentro de uma tabela do Excel, é só selecionar e dar Ctrl menos 1. Ctrl menos 1, menos, Ctrl menos. Então a gente volta aqui para o nosso estoque e tá ali. Bom, com relação que tinha que ser feito, a gente poderia deletar aquele gráfico, já foi tudo pronto aqui, né? Você pode selecionar o item que você precisa, a luva de academia que ele vai fazendo, ou a gente não tem dados de 2026, então vai ficar tudo zero, tá? Então só 2025, você vai selecionando todos os seus produtos, né? Qualquer produto ele vai fazendo essa análise. Lembrando que aqui na parte de cima é o macro, né? É dos produtos de modo geral. E aqui na planilha de controle de estoque é o seu dashboard mais importante, aquele que você precisa estar atento sempre que você tem um produto sem estoque. Por exemplo, aqui, ó, banco de supino, ele está sem estoque. Vamos ver como ele está no dashboard. Eu venho aqui no dashboard, vou colocar aqui procurar banco de supino. Banco de supino. Ele tá com, ó, tá vendo que ele entrou em negativo a partir de julho, ou seja, julho você deveria ter tido uma compra aqui, ó, num valor, sei lá, vamos fingir que a gente vai ajustar o estoque desse produto. O banco de supino, ele precisaria mais ou menos de uns 30 produtos. Vamos comprar 30 produtos para ele lá em julho. Então eu venho aqui em entradas, vou lá para o final, Ctrl seta para baixo, você vai até o final. Vou aqui, ó, 1º de julho de 2025. Eu vou comprar um item aqui, ó, o banco de supino. Vou comprar 20 itens, vamos ver se dá a conta. Por, sei lá, quanto custa um banco de supino? Uns R$130? Não sei. Vamos lá para cima. Aqui em controle, o seu banco de supino, cadê ele? O banco de supino já está no status melhor, né? Já está com ponto de atenção. Está com saldo positivo, mas inferior ao estoque mínimo. Lá no dashboard, vamos ver aqui, ó. Aí sim, ó, pode ver que ainda você vendeu mais em outubro. Você acabou ficando com negativo aqui, ó. Vamos voltar lá, ó. Vem em entradas. O Ctrl seta para baixo. Ao invés de 20, eu vou vender 20, vou comprar 25. Vamos voltar lá para o dashboard. Tá aí, ó. Ficou até positivo. Aí vamos supor que lá em dezembro você está com 12, né, acumulado. Lá em dezembro, né? A gente está em setembro hoje. Mas eu coloquei uma previsão aí para a gente poder ter do ano todo. Vamos supor lá que em dezembro de 2025 você fez uma venda do banco de supino. Então você vem em saídas, lá no final, tem que ser em dezembro, né, porque você tem estoque. Vou colocar aqui, ó, sei lá, 20/12 de 2025. Aqui eu vou colocar o produto, que é o banco de supino. Vamos supor que você vendeu 2 unidades. Você estava com 12, né, se eu não me engano. E o valor que você vendeu custou R$130. Vamos supor que você vendeu por 300. Tá aí, R$600 aí de venda. Saiu da formatação. Deixa eu melhorar isso aqui. Selecionar lá no centro. Beleza, vamos lá ver. Vamos voltar lá para o nosso dashboard. Era para estar 12, você vendeu 2, tá aí, ó. O seu saldo acumulado em dezembro foi para 10. Então você consegue ter toda essa evolução. Tá certo? Bom, então a gente finalizou aqui. A gente se vê no próximo projeto. Até lá.